E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, mais uma resolução Enem, Enem 2021, prova rosa, exercício de número 113. Então, ó, pega o material de anotação e bora! Bom, galera, então, nessa nossa videoaula, a ideia é elucidar um pouquinho do que você precisava saber para responder o exercício de número 113 da prova rosa Enem 2021. Então, vou fazer a leitura do exercício e já volto. Entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade, enfermos que vão a óbito, pode chegar a 90%. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar febre hemorrágica, o vírus da dengue, que, embora tenha período de incubação menor, até 10 dias, apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%. Segundo as informações do texto, e aplicando princípios de evolução biológica às relações do tipo patógeno hospedeiro, qual dos dois vírus infecta os seres humanos há mais tempo? Bom, galera, então o exercício vai explorar doenças virais e a relação que cada um dos vírus que causam essas doenças tem com o hospedeiro. E aí ele quer que você analise essa relação puxando para uma situação a respeito da evolução. As duas doenças em questão são Ebola, vírus Ebola, né, que causa a doença do Ebola, e o da dengue. As duas doenças são classificadas como febre hemorrágica. E aqui eu estou falando de uma forma mais grave, né, na qual o paciente, o enfermo, né, ele fica mais acometido. E ele traz algumas informações, olha só. O Ebola, ele é típico da África, né, comum acontecer lá, região central e oeste. O período de incubação, ele fala que é de 21 dias, ou seja, ele fica 21 dias ali até que ele começa a manifestar. E a letalidade chega a 90%. Então, quando ele fala letalidade, são as pessoas que pegaram o vírus, ficaram doentes e foram a óbito, né, não conseguiram tratar. A dengue, ela já vai ocorrer em região de clima tropical e subtropical. A incubação é de 10 dias, ou seja, é inferior ao do Ebola. E a letalidade é cerca aí de, não chega nem a 1% da letalidade. Então a gente percebe duas diferenças. Primeiro, na incubação, uma diferença aí de 11 dias, e a letalidade do Ebola ela é muito maior. A gente tem que entender, pessoas, que quando a gente fala de parasitoses, a gente fala de uma relação entre o parasita e o hospedeiro. Então eu coloquei aqui uma informação para você lembrar da relação ecológica parasitismo, onde nós temos um positivo para o parasita e negativo para o hospedeiro. Então o que é o parasitismo? É quando um indivíduo ele acaba, para sobreviver, acaba prejudicando a sobrevivência do outro indivíduo. Então ele vai vivendo às custas do outro, e isso vai provocando um prejuízo, por isso que ela é negativa. Então nós temos dois indivíduos aí, né? Nós temos o parasita e nós temos o hospedeiro. O parasita, normalmente, ele pode ficar sobre dois aspectos. Ectoparasita, quando ele está do lado externo do hospedeiro, então a parte de fora. E o endoparasita, quando ele está na parte interna. No caso, as questões que nós estamos analisando, ela é parte interna, endoparasita. O hospedeiro, ele pode ser único para aquela doença ou ele pode depender de um outro ser vivo para a transmissão. No caso aqui eu tenho hospedeiro intermediário, quando o hospedeiro ele serve como complemento de estágios de reprodução assexuada do indivíduo, do parasita. E o definitivo, quando ele atinge a maturidade dentro daquele organismo, certo? E aí, pessoas, a gente tem que fazer uma relação da coevolução. O que é a coevolução? A coevolução é o processo que está levando à adaptação tanto do parasita quanto do hospedeiro. Então,
É interessante você ter em mente que um bom parasita vai ser aquele, um bom parasita, não tem como ser um bom parasita, mas um parasita bem sucedido, digamos assim, é aquele que não mata de cara o seu hospedeiro, porque ele depende dele para poder sobreviver. Então, se eu sou um parasita e eu invado lá o meu hospedeiro e eu logo acabo com o meu hospedeiro, acabou minha vida. Então, a gente costuma falar que para uma boa sobrevivência desse parasita, ele precisa estar bem adaptado ao hospedeiro e esse hospedeiro ele tem que dar um bom tempo de suporte de vida para o parasita. Então, a gente fala que criou ali uma relação, né, de coevolução na qual ele consegue permanecer mais tempo. Então, quando a gente analisa as duas doenças, né, o ebola, ele fica com um período de incubação de 21 dias, mas a taxa de letalidade é 90%. Então, praticamente 90% das pessoas que contraem o ebola morrem, tá? Então, eu não consigo ter uma boa adaptação, certo? Então, é como se ainda o parasita estivesse se adaptando àquele determinado hospedeiro. Na dengue, eu já tenho uma letalidade extremamente baixa. Ou seja, quando a pessoa pega a dengue, o parasita consegue fazer com que ele fique mais tempo ali aproveitando daquele hospedeiro, né? E não necessariamente leve ele à morte. Não dá a entender que a relação entre o parasita e o hospedeiro na dengue, ela é muito mais duradoura, ela é muito mais antiga. E aí, analisando as alternativas, a que vai se enquadrar no gabarito vai ser a letra E. Dengue, cuja baixa letalidade indica maior eficiência do vírus ao parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo da coevolução patógeno-hospedeiro, certo? Então foi tão bem adaptada a evolução dos dois indivíduos, tanto o parasita quanto o hospedeiro, que ele consegue permanecer por mais tempo, certo? Então vou colocar aqui, ó, gabarito dessa questãozinha, ó, letra E, beleza? Tá? Então aguarda aí que eu já venho. Bom, galera, então, ó, era isso o que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo. Aguarde aí a postagem de novos vídeos da sequência Resolução Enem, beleza? Então, ó, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você estar recebendo novidades, vídeos aí toda segunda e quinta-feira, certo? Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, tem aí meu Facebook, meu Instagram, onde a gente pode também manter um contato um pouquinho mais próximo, certo? Então, ó, desde já um prazer enorme estar esse momentinho aqui com vocês. Bons estudos e fui!